Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos para estudarmos sobre as profecias que dizem respeito à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E espero que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, e que o Espírito Santo de Deus te dê completo entendimento sobre as informações que agora nós passamos a estar lidando para o seu crescimento espiritual. Nós entendemos que estamos em uma época eletrizante da história da humanidade, pois não se sabe como tudo terminará. Tudo parece indicar que o homem se precipita agora para um fim catastrófico, pois o século em que nós estamos vivendo, o século XXI, portanto, o planeta Terra é um lugar muito perigoso para se viver. Nós temos explosão demográfica, contaminação ambiental, desequilíbrio ecológico, catástrofes naturais. Temos também armas químicas, biológicas, bacteriológicas, nucleares, guerra cibernética, bioterrorismo, piratas cibernéticos. Temos o aumento de doenças incuráveis. Isso sem contar uma série de doenças, enfermidades, epidemias, pandemias, pestes, pragas. Nós temos também inteligência artificial, a nanotecnologia, apocalipse robô, apocalipse zumbi, apocalipse alienígena, apocalipse petróleo e muitos outros. De maneira que a humanidade, ela oscila agora à beira de uma catástrofe sem precedentes e de um caos total. De maneira que ler um jornal ou assistir um noticiário não é a maneira mais animada para se começar o dia. Os acontecimentos mundiais, eles se tornam cada vez mais desesperadores e mais insuportáveis. E a nossa pergunta é: o que espera a humanidade? Sabemos que desde que os seres humanos habitam no planeta Terra, eles procuram conhecer sobre o futuro. Grande parte das profecias, elas falam sobre o final dos tempos. A completa destruição da vida no planeta, até mesmo da destruição do próprio planeta, seja pela intervenção divina, seja pela mão do próprio homem. Então nós entendemos, portanto, que as promessas de Deus, elas continuam vivas. E mesmo que nós não compreendemos, mesmo que nós nos indignamos com os acontecimentos, a palavra de Deus nos fala sobre as ocorrências dos últimos dias. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele nos traz ali um panorama apocalíptico, falando sobre um comportamento social dos últimos dias. E nesse texto sagrado ele diz o seguinte: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Percebemos, portanto, nessa passagem 18 adjetivos. Então é a sociedade do 666. O comportamento social dos últimos dias tornarão os dias difíceis, como nós estamos presenciando nesse tempo. Então, Deus, ele responderá ao anseio humano. E que anseio é esse? O homem resolveu rejeitá-lo. O homem resolveu viver o seu próprio estilo de vida e não tendo Deus na sua vida, abandonando as sagradas escrituras. E com isso, a palavra de Deus diz que a terra haverá de ser consumida. Nós temos uma profecia a partir do profeta Ezequiel, ou melhor, profeta Zacarias, no capítulo 13, no versículo 8 e 9, que diz que em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados.
Diz esse texto assim, que 2/3 da terra serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro, diz o Senhor. Ela invocará meu nome, e eu ouvirei. Direi, ele é o meu povo, e ele dirá, o Senhor é o meu Deus. É exatamente isso que diz nesse texto do profeta Zacarias. E há sempre uma mesma linha repassando toda essa esmagadora maioria das profecias. Sim, o fim dos tempos, ele acontecerá exatamente na época em que nós estamos vivendo. E aí nós perguntamos, será que algum mortal já transpôs a barreira do tempo para anunciar as coisas que vão acontecer? Muitos deles já declararam isso, ter tido essas visões, como por exemplo Nostradamus, Edgar Cayce, David Koresh, Jim Jones, o Reverendo Moon, Lulu Nger, Ban Ricard, Socorro Asahara, Mohamed Ali Aka, William Miller, Joseph Smith, também Vassarion, o Henri Cristo, Dr. José Luiz de Jesus Miranda, São Malaquias, as meninas de Fátima, as meninas da aldeia de Garamadel e muitos outros. Essas pessoas foram conhecidas por preverem eventos catastróficos, né? Eventos apocalípticos. E muitos desses videntes, eles sempre tiveram algo em comum, que foram as previsões de acontecimento tão caóticos, tão cataclísmicos, que transformará totalmente o nosso planeta. Ou seja, o verdadeiro Amor-Magedon, o verdadeiro Apocalipse. E nós entendemos também, amados, que as pessoas sempre usaram de tudo para conhecer o futuro, desde o umbigo até o próprio queijo suíço, exatamente. E há muitos séculos, profetas, videntes, de várias naturezas, de vários lugares, de todos os tipos, fazem previsões sobre o fim do mundo. Ou por catástrofes naturais, ou por guerras, ou seja ela guerra química, biológica, bacteriológica, nuclear, ou mesmo pela queda de um asteroide, né, de um meteoro na Terra. Então, de maneira que o Armagedon, ele profetizado não apenas pelas Escrituras Sagradas, mas também por vários outros profetas, isso desde os tempos de Faraó. Uma época em que marca o fim da humanidade, conhecida também como o final dos tempos. Então, o fim do mundo nós entendemos que está literalmente em moda. No mundo inteiro, nas últimas décadas, principalmente, nós percebemos de uma forma vertiginosa o aumento da venda de livros que falam sobre profecias, sobre esoterismo, sobre astrologia ou algo que traga assim a previsão do futuro, porque o homem sempre quis saber sobre o futuro, aquilo que vai acontecer no futuro. Agora, a questão é que se você quiser saber sobre o futuro, o que vai acontecer, por quê e até mesmo quando, então a nossa orientação é que você conheça as milhares de profecias que estão contidas na Bíblia Sagrada. Porque de todos os manuais, de todos os livros que falam a esse respeito, das maiores religiões que nós conhecemos, nenhum deles trata sobre profecias. Eles não falam sobre profecias. O único livro sagrado que fala e trata sobre profecia é a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque Deus é o único que tem autoridade para falar das coisas que vão acontecer. Isso com segurança, isso com verdade, para que você tenha certeza daquilo que você está sendo informado sobre os prognósticos, sobre a previsão do futuro. Então, a ideia do fim do mundo, ela vem da própria Bíblia. E muitas vezes mal entendida, mal compreendida, muitas vezes mal interpretada por aqueles que são desinteressados, evidentemente. E o que nós percebemos é que
precisão das profecias contidas na Bíblia, ela é realmente extraordinária. Então, não há dúvida de que tudo aquilo que está contido na palavra de Deus, que deve acontecer, a exemplo dos fatos que já aconteceram, realmente virão a acontecer para que nós estejamos preparados para que o Senhor nos conforte nessa previsão, nesse diagnóstico, e não tenhamos medo do tempo presente e também do tempo futuro. Então, nós entendemos que a palavra de Deus é a única fonte de segurança para conhecermos acerca do futuro. Então, a única pergunta é: quando é que isso deve acontecer? A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela fala a respeito de todas essas coisas, pois os acontecimentos dos sinais da volta de Cristo, os acontecimentos proféticos, estão relatados em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus. Essas informações, esses estudos sobre sinais proféticos da volta de Cristo não têm como objetivo ser um desvendador de mistério e nem infundir medo ou terrorismo espiritual em ninguém, mas nós queremos te levar a uma perfeita compreensão de que Jesus Cristo realmente está voltando. Que você tenha essa convicção. E essa convicção, ela se traduz em esperança para aqueles que creem, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, mas também ela serve de um alerta para aqueles que ainda não aceitaram e que possam se preparar e possam tomar uma decisão na sua vida. Entenda que a palavra de Deus, de Mateus até o Apocalipse, durante 321 vezes está falando sobre a volta de Jesus Cristo. De maneira que a última passagem confirmatória nós encontramos em Mateus, no capítulo 22, no versículo 20, que diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Portanto, amados, não tome decisões precipitadas, inconsequentes, radicais em relação à sua vida por estar recebendo essas informações. Se você quiser comprar, vender, se você quiser construir, estudar, casar, ter filhos, planeje a sua vida com equilíbrio. Contudo, sabendo que você precisa levar em consideração, planejando a sua vida, e levando em conta a iminente volta do nosso Senhor Jesus Cristo com base na palavra de Deus. Então, os acontecimentos diários, principalmente envolvendo o Oriente Médio, nos mostra que tudo está se cumprindo literalmente de acordo com as Escrituras Sagradas. E assim, em obtendo essas informações, procure aplicar-se mais à oração para que o Espírito Santo de Deus te traga equilíbrio e te dê condições de você entender tudo o que está acontecendo no nosso tempo. Então, queridos, nós temos motivações para estudar sobre isso. A própria palavra de Deus nos traz isso através do profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 2, que está escrito: porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Ainda mesmo no profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 7, nós temos escrito o seguinte: quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? É uma pergunta. Que o declare e o exponha perante mim, que se anuncie as coisas futuras e as que hão de vir. O Deus está dizendo: qualquer vivente na face da terra que tenha previsões, tenha um diagnóstico, tenha um prognóstico, tenha uma revelação daquilo que vai acontecer no futuro, que se coloque diante dele. Porque ele é a única autoridade com segurança para anunciar o futuro. Ainda também através do profeta Isaías, no capítulo 46, versículo 10, o Senhor nos traz essas palavras: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo:
o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Então veja que Deus está dizendo que desde o começo é Ele que anuncia as coisas que vão acontecer no futuro. Ainda, o próprio Jesus, em Mateus, no capítulo 24, versículo 35, ele deixa claro: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então eu quero te dizer, amados, que quer queiramos ou não, quer gostamos ou não, quer aceitamos ou não, quer acreditamos ou não, Deus cumprirá a sua palavra. Que Deus abençoe grandemente e que tudo que está acontecendo no planeta, toda essa movimentação, não traga para você medo, não traga para você preocupação, mas traga para você o ardente desejo de conhecer a palavra de Deus, que é a nossa bússola, que é o nosso orientador, que é a nossa segurança, não só para nos revelar aquilo que nós estamos vivendo hoje, a nossa condição presente, como aquilo que vai acontecer no futuro. Deus abençoe grandemente, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.